Então, o nosso tema a ser trabalhado vai ser os alimentos e a nutrição humana. Então, para a gente poder falar desse tema, a gente vai trabalhar primeiro alguns conceitos tratando-se de alimentação, ok? O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é a questão de diferenciar o que é um alimento e o que é um nutriente, ok? Se eu perguntar para vocês, alguém fala para mim, o que vocês comeram agora no café da manhã? Eu quero que alguém fale. Pão com queijo e leite. Pão com queijo e leite, maravilha. Deu até vontade aqui agora. Pão com queijo, presunto e queijo. Opa, outra aí, pão com presunto e queijo. Vixe, o café da manhã de vocês está da hora, hein? Pode convidar aí, ó. Não, não pode. Na quarentena eu não vou. Ah, que pena. Então vamos falar. Todo mundo comeu pão aí de manhã. Supondo que todos vocês comeram pão. Pão, ele se encaixa no quesito alimento ou no quesito nutriente? Na concepção de vocês, pão é alimento ou pão é nutriente? Quando eu falo pão. Alimento. Alimento. Maravilha. Então, a ideia é vocês saberem diferenciar quando nós falamos de alimento e quando nós falamos de nutriente. O que é um alimento? Vamos deixar isso bem claro aqui. Nós chamamos de alimento, pessoal, toda e qualquer coisa que nós podemos comer. Independente o quão bem elas nos fazem ou o quão mal elas nos fazem, ok? Então, se você pode comer determinada coisa, aquilo é um alimento para você. Então, por exemplo, se você come frutas, frutas são alimento. Se você come grãos, como feijão, aquilo é um alimento. Carnes de todos os tipos é alimento. Raízes, como a cenoura, alimento. Tem ali um pacotinho de bala de goma. É alimento. Se você pode comer, é alimento. Fungos ali representados pelos cogumelos, alimento. Um grilo vivo, estou comendo ele, é alimento, ok? Independente do que for, do que parecer, se é gostoso, se não é alimento, ok? Então, alimento é aquilo que eu como, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu vou ingerir. Diferente de nutrientes, porque o nutriente, ele é o quê? O nutriente, ele é a substância química que está no alimento, que está ali dentro dele, e que o meu corpo vai utilizar em uma função específica, ok? Então, por exemplo, todos vocês comeram pão. O pão, ele vai ter diferentes nutrientes nele. Cada nutriente com uma função específica no meu corpo, ok? Então, um único alimento, ele é rico em diferentes nutrientes. É claro que quando a gente fala em alimentos, a gente foca normalmente no nutriente que ele tem em maior quantidade. Por exemplo, o pão. O pão, ele é em sua maioria farinha, ok? Então, a gente fala do açúcar que está no pão. Mas dentro do pão eu vou ter outros pequenos nutrientes, pequenos no sentido de quantidade, tá? Eu vou ter nutrientes em menor quantidade, que o meu corpo vai utilizar da mesma maneira. Então, quando eu falo em nutriente, por exemplo, eu posso falar do carboidrato, que são os açúcares, a gente vai falar deles daqui a pouco, que tem como principal função nos dar energia. Um outro exemplo de nutriente, por exemplo, são os lipídios. Os lipídios são os óleos e as gorduras. Esses lipídios a gente vai falar só na próxima aula, tá? Eles têm uma grande função na defesa do nosso corpo, no sistema imunológico do nosso corpo. E proteínas. Proteínas nós vamos falar hoje também. Que entre as suas funções está fazer as estruturas do nosso corpo. Coloquei uma parede aqui de tijolos representando aqui as proteínas, já que elas criam as estruturas. Então, eu posso ter um único alimento que vai ter carboidrato, lipídios e proteínas, ok? São só esses três? Não, tem muitos outros. Eu vou ter os sais minerais, vou ter as vitaminas, vou ter os ácidos nucleicos, vou ter ATP e assim por diante, ok? Então, vamos resumir aqui. Alimento é aquilo que eu vou comer, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu vou ingerir. E o nutriente é o componente químico que está lá dentro, que o meu corpo vai utilizar de alguma maneira, ok? Até aqui, alguma dúvida sobre alimento e nutriente?
Não? Estou vendo aqui Não, um nenhum. negócio na cabeça. Podem conversar. Se quiserem deixar o microfone ligado, podem deixar também, não tem problema. Desde que não tenha ninguém conversando do lado, né? Senão a gente vai descobrir o segredo de vocês todos aí. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, a partir de agora, eu vou falar com vocês sobre determinados nutrientes de forma específica. Hoje nós vamos falar somente de carboidratos e proteínas. A partir da próxima aula, eu vou falar com vocês sobre lipídios, vitaminas e sais minerais, ok? Aí, a propósito, eu não citei a água em nenhum momento. A água é importante para o corpo, sim ou não? Sim. Sim. Água é alimento? Sim. Ué, se dá para ingerir? Se dá para ingerir, eu posso considerar ela um alimento ou não? Pode. Hã? Raul, dá pra ingerir até borracha, Raul. Dá pra ingerir Então, alimento. Ó, a água, embora ela seja importantíssima no nosso corpo para transporte de íons, para hidratação das células, no metabolismo do corpo ele não vai funcionar sem água. A água nós não chamamos de alimento, ok? Nós não chamamos ela de alimento. Então, a água, a gente vai falar dela mais para frente de uma forma separada, porque a água nós não chamamos de alimento. Agora, se eu misturo essa água com outros nutrientes, aí eu posso chamar de alimento. Por exemplo, se eu tomo um copo de água lá do meu filtro, eu tomei algo que não é alimento. Mas se eu tomei, por exemplo, um suco de laranja, que tem muita água no meio, aquilo já é um alimento. Por quê? Naquele suco de laranja eu tenho as fibras, eu tenho os açúcares, a frutose ali, por exemplo, diversos tipos de carboidratos ali envolvidos. Então, ali já é um alimento. Tanto que o nosso corpo sabe diferenciar a água de alimento. Quando eu for falar da água, a gente vai entender isso melhor. Não vou adiantar conteúdo, não. Então, leite também pode ser alimento? Não entendi. Quem está falando aqui é o Raul? É. Pode falar, não entendi. Leite pode ser alimento? Leite é alimento. Maravilha. Entendeu, então? Então, embora o leite tenha ali em sua maioria água, ele tem outras coisas ali no meio. Então, vai ser alimento. Ok? Bem colocado, Raul. Então, nós vamos começar aqui estudando os nutrientes de forma separada. Então, nós vamos começar aqui estudando os carboidratos. Carboidratos são conhecidos também como açúcares. Então, tem aqui uma fotinha mostrando diversos alimentos que têm carboidratos. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o milho e o feijão, que tem carboidrato. Mas tanto o milho quanto o feijão vai aparecer quando eu for falar de proteínas também. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Um único alimento pode ter diferentes nutrientes. Ok? Então, vamos começar aqui. Então, quais são, primeiro, as funções dos carboidratos? Bom, a principal função dos carboidratos no nosso corpo, sem sombra de dúvida nenhuma, é dar energia, ok? Então, os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia para o corpo. Bom, se eu falo que o carboidrato é o principal, eu já estou dizendo que ele não é o único. Concorda comigo? Se eu falo que uma coisa é principal, quer dizer que eu tenho outras coisas secundárias. Então, se o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, quais são as outras fontes que o nosso corpo possui? Além dos carboidratos, o nosso corpo pode utilizar lipídios e proteínas como fonte de energia. Mas a gente tem que entender uma coisa. O nosso corpo vai dar sempre prioridade a utilizar os carboidratos como fonte de energia. Ok? Para você se movimentar, para você pensar, para você dormir, para você piscar, nosso corpo vai dar prioridade a utilizar os carboidratos. Na falta de carboidratos, o nosso corpo vem e utiliza os lipídios. Aí, na falta de carboidratos e na falta de lipídios, obrigado aí para quem está circulando, o nosso corpo vai utilizar proteínas, ok? Mas as proteínas, a gente nem vai falar de proteínas como fonte de energia. Porque o nosso corpo vai utilizar proteínas como fonte de energia em caso de desnutrição extrema, ok? Quando a gente vê aqueles vídeos, fotos, né, de crianças em países muito pobres,
passando fome, que tem aqueles braços atrofiados, aquelas pernas atrofiadas, é porque o corpo já não tem mais carboidrato e lipídio como fonte de energia. Ele está queimando, quebrando o músculo para gerar energia, ok? Então, nosso corpo tem como prioridade carboidratos e lipídios, carboidratos como fonte de energia. E assim, o carboidrato é muito mais fácil transformar em energia. Já lipídios e proteínas demanda muito esforço do corpo, ok? Então, a principal fonte de energia do nosso corpo será sempre os carboidratos. Bom, mas essa energia que o carboidrato nos dá, ela pode ser medida. E a unidade de medida dessa energia, ela é medida em calorias. Calorias, ela é abreviada com a sigla cal. Então, isso aqui é uma forma de medir as coisas, tá? É uma unidade de medida. A caloria, então, nós medimos ela no quanta energia um determinado alimento nos dá. Só que caloria é uma unidade muito pequena. Então, a gente costuma trabalhar com elas na unidade de quilocalorias. O que é esse prefixo quilo? Que aqui por extenso se escreve com QI e abreviado abrevia com K. O que é o quilo? A gente tem que entender que quilo, a palavra, o prefixo quilo, significa 1000. 1000. 1000. 1000 o quê? 1000 qualquer coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, se eu pegar 1 metro, 1000 metros, eu tenho 1 quilômetro ou quilômetro. Se eu pegar o grama, vou pesar alguma coisa no grama. Se eu pego 1000 gramas, eu vou ter 1 quilograma. No computador, nós utilizamos a medida de espaço que as coisas ocupam no nosso HD, usamos a medida byte. Se você tem uma foto lá, um arquivo que pesa 1000 bytes, nós falamos que ele pesa, na verdade, 1 kilobyte. E assim por diante, ok? Existe o quilolitro, existe o quilo, tudo quanto você pensar aí. Então, como a unidade de caloria é uma unidade pequena, nós trabalhamos ela de 1000 em 1000. Então, 1000 calorias... Opa, deixa eu voltar aqui. 1000 calorias equivale a 1 quilocaloria. Então, 1000 calorias equivale a 1 cacau, ok? Então, quando a gente fala que carboidratos, lipídios e proteínas nos dão energia, ou seja, eles nos dão determinadas quantidades de calorias. Por exemplo, 1 grama de carboidrato nos dá 4 quilocalorias. 1 grama de proteína nos dá 4 quilocalorias. 1 grama de lipídio nos dá 9 quilocalorias. Nossa, 9 quilocalorias, então é melhor usar o lipídio. Repito, não, lipídio é difícil do corpo processar. O melhor sempre vai ser os carboidratos. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Não. Uma pergunta, por que carboidratos, tá escrito ali carboidratos e aí tá tipo, indicando que é maior do que lipídios maior do que proteína? Aqui é o nível de prioridade. Então, a prioridade do carboidrato em ser utilizado como energia é maior que a prioridade do lipídio. E a prioridade do lipídio é maior que a prioridade das proteínas, ok? Então, esses indicativos de maior referem-se à prioridade, entendeu? Ok? Uhum. Maravilha. Então, quando se trata de energia, é carboidrato. E o carboidrato, ele deve ser o nosso maior consumo no dia a dia, ok? Mas calma, vamos tomar um pouco de cuidado. A gente vai aprender mais para frente que quando a gente fala que o carboidrato tem que ser o nosso maior consumo, não quer dizer que eu vou sair colocando açúcar em tudo que é coisa, ok? Existem diferentes tipos de carboidratos e esses diferentes tipos de carboidrato causam diferentes efeitos no nosso corpo. Então, segurem aí, não sai colocando açúcar em tudo ainda não. Tranquilos? Bom, uma outra
função dos carboidratos, além de fonte de energia, é que os carboidratos fazem parte das nossas células. Célula é algo que nós já estudamos. Então, nós vimos lá membrana, citoplasma, núcleo, vimos as organelas celulares, parede celular e tudo mais. Só que acontece, existe uma estrutura presente na membrana da célula chamada glicocálix. Deixa eu explicar aqui essa imagem. Olha, nós temos aqui um desenho de uma célula com formato de cubo. Ok, uma célula animal qualquer aí. Aqui ela está ilustrada no formato de cubo. Se eu cortar aqui esse pedacinho e ampliar esse pedaço, eu vou ver aqui essa parte azul e amarela, representando a membrana plasmática, ou a membrana celular, e eu vou ver que do lado de fora da membrana, eu tenho cheio dessas estruturas que parecem pelinhos. Tá vendo que isso aqui recobre a célula inteira? Essa estrutura chama-se glicocálix. Qual que é a função disso daqui? Esse açúcar presente na membrana das células, ele é responsável ou participa da permeabilidade seletiva da célula. Ou seja, esse açúcar presente aqui na célula é o que vai definir o que entra e o que não entra naquela célula. Então, olha só, além de fonte de energia, carboidratos também constituem parte das nossas células. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Beleza, vamos continuar aqui então. Não. Então, vamos conhecer aqui alguns tipos de carboidratos, ok? A gente vai fazer uma classificação aqui bem superficial, porque nesse momento do nosso estudo é só uma apresentação. Mais para frente a gente vai fazer uma classificação mais específica nos monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, daí em diante. Hoje é uma apresentação superficial, tá? Então, quando a gente fala em carboidratos, entre os tipos de carboidrato eu tenho o amido, por exemplo. Vocês devem ter na casa de vocês, guardado na geladeira, no armário, uma coisa chamada amido de milho. O que é o amido? Amido é a forma na qual as plantas, os vegetais, armazenam o açúcar nelas. Então, como o açúcar é fonte de energia, as plantas produzem bastante açúcar e vão armazenando ele para utilizar posteriormente de alguma maneira. Então, esse açúcar que as plantas guardam é chamado de amilho. Então, o amido ele vai estar presente aqui no milho, na batata, na soja, nos grãos como feijão, na mandioca e assim por diante. Ok? Então, o amido é um carboidrato de origem vegetal. Um segundo tipo de carboidrato é a glicose e a frutose. Este daqui, principalmente a glicose, eu posso dizer que ele vai ser o principal carboidrato do nosso estudo. Porque quando a gente fala que o corpo produz energia, é esse carboidrato que ele utiliza, a glicose. E a glicose e frutose é um carboidrato produzido e armazenado principalmente em frutas, ok? São produzidos e armazenados em vegetais, mas principalmente em frutas. E no mel a gente encontra muita glicose também, já que as plantas retiram esse açúcar das flores, metabolizam esse açúcar e transformam aquela glicose em mel, ok? Mas a glicose, ela vai ser o nosso principal material de estudo, ok? Porque quando nós pegamos a glicose, as plantas podem transformar essa glicose, por exemplo, em sacarose. Então, quando as plantas produzem aqui, ó, glicose e frutose, ela pode pegar esses dois tipos de carboidratos e produzir um outro tipo, que é a sacarose. Já a sacarose é um carboidrato que as plantas produzem e armazenam dentro delas. Um exemplo de plantas que tem sacarose é a cana de açúcar e a beterraba. Então, aquele açúcar que a gente tem em casa, aquele açúcar branquinho, que pode ter grânulo maior, grânulo menor, aquele açúcar que nós temos em casa é a sacarose. No Brasil, a nossa sacarose, ela vem da cana de açúcar. Em outros países, como países europeus, a sacarose, eles extraem a sacarose da beterraba. Nossa, professor, como que é o açúcar da beterraba? É igualzinho que você tem na sua casa. É o mesmo açúcar, ok? Ele é metabolizado. E aí você vai ter variações
na produção desse açúcar. Bom, são só esses tipos de carboidratos? Não, existem muitos outros tipos, ok? Existe a maltose, a lactose, o glicogênio, a galactose, a celulose, entre outros aí, ok? Hoje é só uma explanada geral do que são os carboidratos. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Não. Não? Maravilha. Então, eu vou parar carboidratos por aqui, mas assim, hoje eu só estou apresentando para vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender como eu devo consumir esses carboidratos, ok? Então, segurem aí, porque até agora eu não falei sobre a alimentação humana, só estou apresentando os nutrientes. A alimentação humana ela vai entrar depois, tudo bem? Estou vendo que alguns aí já se identificaram com o videozinho ali que eu coloquei. Pouquinho mais. Um pouquinho mais que isso? Tá certo. Então, vamos continuar aqui. Então, o nosso próximo nutriente, nosso próximo material de estudo vão ser as proteínas, ok? Proteínas, a gente vai dar um foco agora um pouco maior nele. Esse é o último nutriente que a gente vai falar hoje. Carboidrato e proteínas são maiores para se falar, tá? Os outros são mais rápidos. Proteínas, galera, nós temos que entender que eu acho que de todos os nutrientes que a gente estuda, ela vai ser a mais estudada, ok? Não vou falar que proteína é mais importante, porque cada nutriente tem a sua importância. É como se eu perguntasse para vocês, né? O que é mais importante no carro, o motor ou a roda? Bom, se eu tenho um carro sem motor, ele não vai andar. Se eu tenho um carro sem roda, ele também não vai andar. Então, no caso de um carro, são componentes diferentes, mas juntos eles fazem o carro funcionar. Mesma coisa os nutrientes, ok? Eles têm funções diferentes. Juntos fazem o nosso corpo funcionar, ok? Mas proteínas, o conteúdo é muito maior. Tanto que no ensino médio vocês vão ter quase um capítulo, se não uma apostila inteira só para falar de proteínas. E quais são as funções que uma proteína vai ter no nosso corpo? A primeira função que a gente pode citar é a função estrutural. Então, as estruturas do nosso corpo são formadas por proteínas, ok? O seu músculo é formado por proteína, os seus órgãos são formados por proteínas. Então, as estruturas que formam o seu corpo todo são proteínas. No caso aqui de uma casa, por exemplo, aqui eu tenho a estrutura básica da casa. No nosso corpo, essa estrutura básica são as proteínas. Uma segunda função das proteínas no nosso corpo é a função metabólica. O que é isso? O metabolismo são as reações químicas que o nosso corpo faz. E o que acontece? As máquinas de trabalho do nosso corpo, as máquinas que vão transformar o açúcar em energia, por exemplo, são proteínas. Então, nós temos proteínas que fazem estruturas, que são estruturas do nosso corpo, e nós temos proteínas que agem como máquinas no nosso corpo para fazer as diversas reações químicas que existem. Essas máquinas de proteínas recebem o nome de enzimas. Essas enzimas eu vou falar mais para frente. Então, olha só, no caso, comparando mais uma vez em uma casa, a construção dessa casa vai ser feita por maquinários. Então, esses maquinários aqui, essas máquinas, que vão fazer o trabalho no nosso corpo, são representadas por proteínas também. E uma terceira função que uma proteína pode ter no nosso corpo é que elas auxiliam na defesa de todo o nosso corpo, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa foto mostrando aqui marronzinho vários micro-organismos que querem invadir o nosso corpo, e aqui, representado por esses homenzinhos azuis, defesa. Coisas que se ligam a esses inimigos para nos proteger. Essas coisas que se ligam aos inimigos no nosso corpo recebem o nome de anticorpos. E anticorpos são proteínas. Então, anticorpo ou anticorpos é uma das estruturas que constitui todo o mecanismo de defesa do nosso corpo, ok? E essa estrutura, chamada anticorpo, é feita de proteínas, ok? Até aqui, quanto à função das proteínas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não. Não? Maravilha. Maravilha. Não. Então, oi? Não? Pronto, beleza. Vamos continuar aqui.
Então, se eu estou falando de proteínas, quais são os nutrientes que eu vou pegar das proteínas? Na verdade, proteína é uma estrutura muito grande para eu falar que a proteína é um nutriente. Eu posso até chamar proteína de alimento. Quando eu pego a proteína, eu vou quebrar essa proteína para liberar um tipo de nutriente específico. O nutriente da proteína, ele é chamado de aminoácido. Então, o que acontece? Os aminoácidos são os nutrientes que as proteínas vão nos dar. E existem, ao todo, 20 tipos de aminoácidos. Tenho aí, duas tabelas falando dos tipos. Pessoal, só tenho 10 minutos aqui, vou tentar acelerar um pouquinho. Eu tenho, então, 20 tipos de aminoácidos que formam todas as proteínas do nosso corpo. Só que acontece, alguns desses aminoácidos o nosso corpo produz. Então, eu não preciso ficar pegando a alimentação sempre. O meu corpo produz. Esses aminoácidos que o meu corpo produz para fazer proteínas são chamados de aminoácidos não essenciais. Por que não essencial? Eu não preciso ficar comendo toda hora. Eu produzo eles. E existem, além desses 10, existem esses dois, a arginina e a histidina, que são dois aminoácidos que o meu corpo produz. Só que esses dois que o meu corpo produz, ele produz em quantidade pequena. Então eu preciso comer um pouco mais para poder ingerir. E existem esses 8 aqui, que são chamados de aminoácidos essenciais. A arginina e a histidina, posso chamar de essencial, alguns chamam de essenciais, outros não chamam, depende do livro que a gente está estudando. Esses aqui o meu corpo não produz, então eu preciso comer esses aminoácidos para produzir as minhas proteínas. Então preste atenção, eu como uma proteína. Uma proteína só, ela pode ser formada por centenas de milhares de aminoácidos. Eu como, quebro essa proteína e uso esses aminoácidos para produzir o quê? As minhas próprias proteínas. Então, olha só. Aqui eu tenho o desenho da molécula de todos esses aminoácidos, tá? Então, a estrutura química dos aminoácidos está ilustrado aí em volta. Então, eu como a proteína e libero os aminoácidos e produzo as minhas próprias proteínas. Aqui no canto, você está vendo uma animaçãozinha. E está vendo essa correntinha roxa que está se formando aqui em cima? Isso aqui é uma proteína que o nosso corpo está formando. Isso aqui é um mecanismo chamado de síntese proteica que a gente vai aprender mais para frente. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém não entendeu o que são os aminoácidos? Eu tô boiando. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui quem está boiando. Quem que falou que está boiando? Guilherme. Então vamos lá, Guilherme. Vamos imaginar uma proteína como essa corrente de bolinhas roxas, tudo bem? Uhum. Vamos imaginar uma proteína como sendo isso daqui, tá? Cada bolinha roxa dessa, cada bolinha representa um aminoácido. Qual aminoácido? Qualquer um desses 20, ok? Posso ter os 20, posso ter 5, posso ter 2, posso ter um tipo só, ok? Então, proteínas são uma sequência de aminoácidos. Então, quando você come uma proteína, digamos assim, você está comendo essa sequência de bolinhas aqui, tá bom? Bom, você comeu a proteína passa pelo seu sistema digestório que vai quebrar essa proteína. Ele vai quebrar essa proteína, vamos supor que você comeu um bife, um pedaço de vaca. O seu corpo vai digerir e vai quebrar e liberar esses aminoácidos. Vai soltar esses aminoácidos ali e o seu corpo vai absorver. Até aqui tudo bem? Uhum. Legal. Com esses aminoácidos dentro do seu corpo, o que o seu corpo vai fazer? Vai criar as suas próprias proteínas. É como se eu fosse em uma casa. Vamos supor que uma casa seja um determinado tipo de alimento. Eu vou naquela casa e derrubo ela. E eu separo todos os tijolos daquela casa. Eu derrubo toda a casa e separo todos os tijolos. Com aqueles tijolos que eu separei, eu construo uma nova casa. Não do mesmo jeito, uma casa diferente. Mas eu usei os mesmos tijolos. Isso é uma proteína. Então, eu como a proteína para
quebrar e absorver os aminoácidos. Esses aminoácidos no meu corpo, eu vou produzir as minhas próprias proteínas. Entendido? Uhum. Ficou claro agora? Uma pergunta. Entendi. Por que essa linha verde e o coisa roxo no meio? Ah, tá. Isso daqui a gente vai estudar ainda. Isso aqui, esse verdinho chamado de RNA transportador, esse roxinho é chamado de ribossomo e essa fita verde aqui é chamado de RNA mensageiro. Isso aí a gente vai estudar mais lá para frente, tá bom? Tá. Então, segurem aí um pouquinho. Pode falar. Como é que dá para saber qual é? Como dá para saber qual é o quê? Qual proteína é? Aminoácidos. Qual aminoácido é que está sendo produzido ali? Isso daí a gente vai aprender mais para frente, porque está ligado ao código genético, tá? Qual aminoácido o corpo vai produzir? Qual proteína o corpo vai produzir? Isso está no nosso DNA. Então, quando a gente for estudar o código genético, ou seja, aprender a ler o nosso DNA, a gente vai descobrir qual aminoácido está presente nas proteínas, tá bom? Então, vamos segurar um pouquinho aí esse conteúdo, ok? Mais alguma pergunta até aqui? Não? Então, vamos continuar que eu só tenho 4 minutos. Então, onde eu vou comer proteína? Onde é que eu vou conseguir as proteínas para o meu corpo? Bom, nós vamos ter ali, vamos dizer, 2 fontes diferentes de proteínas, que a gente vai falar agora, mas eu posso ter, digamos assim, outras subfontes de proteínas. Por exemplo, eu posso adquirir as minhas proteínas de origem animais, comendo qualquer tipo de carne animal, ok? Carne bovina, carne de frango, carne de peixe, carne de qualquer coisa, comendo insetos. Afinal, insetos são as maiores fontes de proteínas que uma pessoa pode ter, ok? Eu posso ter as minhas fontes de proteínas de vegetais, ok? Tem muitos grãos, por exemplo, que são riquíssimos em proteínas. Nozes, por exemplo, são riquíssimos em proteínas. A gente vai falar daqui a pouco a diferença entre a proteína vegetal e a proteína animal. Mas que vegetais não dá proteína para a gente, isso é mito. Isso é mito. Proteínas podem ser adquiridas de vegetais também. E eu posso ter fonte de proteínas derivados desses alimentos. Por exemplo, ali o leite. O leite vem de um animal, de um mamífero. Dentro do leite eu vou ter proteínas do leite. Eu posso ter o queijo, posso ter o ovo, a manteiga, a margarina. Então, são derivados desses produtos animais e vegetais, onde eu posso concentrar ali essas proteínas, ok? Existem outras? Existem. Eu posso pegar, por exemplo, proteínas de fungos. Quando eu como um cogumelo, eu estou ingerindo proteínas ali deles, ok? E assim por diante. Bom, aí deixa eu fazer uma pergunta. Dessas que eu falei, na opinião de vocês, qual é a melhor fonte de proteínas? Vegetal? Vegetal. Não, animal. Animal? Alguém tem alguma outra opinião? Animal. Animal também? Se tiver algum vegetariano aqui no grupo, então, está sendo metralhado. Na verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Todas vão possuir a mesma qualidade, tratando-se de proteínas apenas. Por quê, gente? Porque depois essa proteína vai ser quebrada e eu vou pegar os aminoácidos que eu preciso, ok? Tratando-se somente de proteínas, os dois têm a mesma qualidade. Às vezes a carne ela é um pouco excluída, porque junto dela vem muita gordura, vem outras coisas que não são tão boas, como o colesterol ruim e assim por diante. A diferença é que qualquer fonte de proteína animal, eu vou conseguir todos os aminoácidos essenciais. Se eu comer um pedaço de bife, naquele bife tem todos os aminoácidos essenciais. Já nos vegetais, não. Eu não tenho um vegetal que tem todos os aminoácidos que eu preciso. Mas se eu variar os vegetais que eu estou consumindo, eu vou acabar tendo ali os aminoácidos que eu quero, ok? Então eu não vou ter, o melhor é o animal, o melhor é o vegetal, o melhor é um derivado, o melhor comer algas, sabe Deus o que for. O importante é eu adquirir os aminoácidos que eu preciso. No vegetal, eu tenho que variar mais. No animal, um bife só, por exemplo, eu já consigo eles.